Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula de matemática essa semana. E essa semana a gente vai estar fazendo uma retomada para vocês estarem fazendo na semana que vem a AAP, que é a Avaliação da Aprendizagem em Processo, ok? Então, vamos lá. Laís e Alberto compraram uma pizza para comerem no sábado à noite. Laís comeu 1/5 dessa pizza e Alberto comeu 3/5 dessa pizza. Quem comeu mais dessa pizza? Então, aqui, pessoal, a gente vai comparar duas frações, né? Só que elas têm o mesmo denominador. Então, aí fica fácil da gente estar comparando. Então, a gente observa que o Alberto, né, que comeu 3/5, ele comeu mais que a Laís, que comeu 1/5, né? Então, a gente observa aqui, ó, pela foto, né, que a gente tem 1/5 foi o que a Laís comeu. E aqui a gente tem 3/5, que foi o que o Alberto comeu. Então, nesse caso, né, o Alberto comeu mais dessa pizza, né? Então, a gente tem 3/5 é maior que 1/5, tá? Se a gente colocasse o contrário, então seria 1/5 é menor que 3/5. Então, nesse caso aqui, fica fácil quando os denominadores são iguais, né? Agora vamos ver um outro exemplo. Luiz e Maria Clara fizeram um doce de brigadeiro. Enquanto Luiz comeu 2/3, o Alberto comeu 5/8 desse mesmo doce. Quem comeu mais, Maria ou Alberto? Então aqui a gente tem, ó, qual fração é maior? 2/3 ou 5/8? Então aqui a gente observa que os denominadores eles são diferentes. Então como que a gente vai fazer para resolver isso, né? Então, ó, então a gente tem várias maneiras da gente estar resolvendo. Então, a gente vai resolver primeiro por frações equivalentes, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho, ó, 2/3 e 5/8. Então, eu vou pegar o denominador dessa fração, que é 8, vou pegar essa fração aqui e multiplicar por 8, toda ela, né? E vou fazer o contrário. Eu pego esse denominador, que é o 3, aí eu venho aqui nessa fração, multiplico toda ela por 3, ok? Então, vamos lá, vai ficar 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. Então, a gente tem o mesmo denominador. Então, agora, como os denominadores são iguais, podemos fazer a comparação, ok? Então, a gente tem o quê? Que 16 por 24 é maior que o 15 pelo 24, né? Então, tá aqui, ó. 16 é maior que 15 sobre 24. Ou seja, 2/3, que corresponde a 16 por 24, é maior que 5/8, que corresponde a 15 por 24. Ok? Outra maneira da gente resolver, quando os denominadores forem diferentes, é a gente estar fazendo a divisão. Eu vou dividir o numerador pelo denominador, sempre o número de cima pelo número de baixo. Fazendo a divisão, a gente encontra esse número aqui, 0,666 infinitamente, tá? E vou fazer a mesma coisa com 5/8. Vou pegar o 5, vou dividir pelo 8, tá? E o resultado vai dar 0,625. Então, agora é só a gente comparar. São dois números com vírgula, dois números decimais, e fica fácil da gente estar comparando, né? Então, o 2/3, que corresponde a 0,6666, é maior que 5/8, que corresponde a 0,625. Ok? Então, ó, vou dar outro exemplo. Então, a Pro colocou aqui 3/4. Então, o que você tem que fazer? 3, você vai dividir por 4. O resultado é 0,75. 75 centésimos, certo? Aí eu vou comparar com 7 décimos. Então, vou pegar o 7, vou dividir por 10, ok? Vai dar 0,7, que são 7 décimos, tá? Então, aqui no caso, a gente tem o quê? Que 3/4, que corresponde a 0,75, 75 centésimos, é maior que 7
décimos, né? Que corresponde a 0,7. Ok, pessoal? Então, ó, agora a gente vai ver uma outra coisa também, um outro tema que vai cair também lá na provinha de vocês, tá? Então, é a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, ok? Aqui está errado, ângulos. Isso aqui não tem. Então, vamos lá, classificação do triângulo. Então, os triângulos classificam-se, ó, quanto aos lados. Então, a gente vai ter três tipos, né? Se os três lados são iguais, três lados iguais, esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Então, ele é chamado de triângulo equilátero, né? Vem da palavra equilíbrio, quer dizer, todos têm equi, né? É a mesma distância, né? O mesmo comprimento, tá bom? Então, lados que têm a mesma distância, tá bom? Mesmo comprimento. Agora aqui eu tenho dois lados iguais. Agora, esse daqui é diferente, certo? Então, nesse caso, dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, vocês vão ter que memorizar esse nome. E quando os três lados forem diferentes, ó, esse é menor, esse é maior um pouquinho, e esse já é bem maior que os outros dois. Então, nesse caso, ele é chamado de triângulo escaleno, ok? Então, equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. E o escaleno, três lados diferentes, ok? Agora, os triângulos também, eles são classificados quanto aos ângulos, né? Quanto à medida aqui interna, né, dos ângulos. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem esse triângulo, onde ele tem os três ângulos agudos. O que é agudo mesmo? É menor que 90 graus, tá bom? Então, nesse caso, ele é chamado de triângulo acutângulo, tá? Ok? Agora aqui, a gente observa esse outro triângulo. Ele tem aqui, ó, o ângulo que a gente chama de ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, ele é chamado de triângulo retângulo, né? Então, ó, reto, retângulo, ok? Então, é como se a gente tivesse um retângulo, né? E divide ele aqui, ó. Então, esse daqui, ele tem uma parte reta, então ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Agora o outro, né? É quando o triângulo tem um ângulo obtuso. O que é obtuso? É quando o ângulo é maior que 90 graus, tá? Então, essa abertura aqui, a gente observa que é maior que 90 graus, né? O 90 graus, ele estaria retinho aqui. Então, a abertura é maior que 90, ó. Então, nesse caso, é um ângulo obtuso. Então, ele é chamado de triângulo obtusângulo, ok? Então, vamos voltar. Então, ó, quanto aos ângulos, a gente tem o triângulo, ele é chamado, ó, três ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Quando ele tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E quando ele tem um ângulo obtuso, ele é chamado obtusângulo, ok? Agora aqui a gente tem, ó, classificação dos quadriláteros. É uma outra materinha que vai cair lá para vocês, tá? Então, ó, o quadri, né? O que quer dizer quadri? Quadri é quatro, certo? Láteros são lados, então são polígonos de quatro lados, tá bom? Então, quadriláteros são polígonos que têm quatro lados. Só que aí eles se dividem, né? Ó, isso aqui é muito importante vocês saberem, ó. Ele se divide em trapézios, tá? E os paralelogramos, ok? Então, ó, trapézios e paralelogramos. Quem seriam os trapézios? Os trapézios, eles têm
pelo menos, eles têm dois lados paralelos, apenas. Apenas dois lados paralelos. Então, ó, trapézios propriamente ditos. Então, ó, tem só dois lados paralelos. Então, vamos ver aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse, certo? Aqui, esse lado é paralelo com esse. Aqui, esse lado é paralelo a esse. Agora, vamos voltar aqui no primeiro, que ele vai mostrar para a gente o seguinte. Opa! A gente tem aqui, ó, esse trapézio aqui, ele é chamado de trapézio. Deixa eu tirar isso daqui, que não está me atrapalhando. Então, ó, esse daqui, ele é chamado, esse primeirinho aqui, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Porque ele tem um lado reto aqui, de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Esse trapézio, ele é chamado de trapézio isósceles, né? Então, vocês vão observar, ó, esse ladinho aqui tem a mesma inclinação desse daqui, ele é chamado trapézio isósceles. Agora, esse daqui é trapézio escaleno, né? Essa inclinação é diferente dessa outra inclinação, tá bom? Então, a gente tem esses três tipos de trapézio. Então, se o quadrilátero não for trapézio, o que ele vai ser? Ele é chamado de paralelogramos. Ele tem os lados opostos paralelos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o paralelogramo propriamente dito, né? Então, ó, você tem esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse, ok? Aí a gente tem o retângulo, né? Ó, o lado de cima com o lado de baixo são paralelos. E aqui são paralelos, né? O quadrado, que não está muito bem um quadrado, mas tudo bem. Então, esse ladinho aqui paralelo a esse, e esse lado paralelo com esse. E por último, a gente tem o losango, ó, esse paralelo com esse, e esse paralelo a esse, ok? Então, os quadriláteros, ou eles são trapézios, ou eles são paralelogramos, tá? O trapézio propriamente dito, que ele vai ter só dois lados paralelos, tá? Então, tem o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno, ok? E aí, os paralelogramos, quem são? O paralelogramo propriamente dito, tá? O retângulo, o quadrado e o losango. Eles têm os lados opostos paralelos, ok? Agora, a gente tem aqui, ó, aqueles que são não trapézios. Presta atenção, ó. Então, eles são quadriláteros, eles têm quatro lados, né? Então, a gente observa. Ele tem quatro lados. Mas nenhum deles, né, não tem lados paralelos, tá bom? Então, nesse caso aqui, é chamado de não trapézios. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vai ter uma atividade lá, teste, no Drive, para vocês estarem fazendo e entregar para a Pro na segunda-feira, ok? Beijão a todos, ficam com Deus e até mais.